Papo Borracha, mais uma vez entrando no ar com o quê? Histórias, acontecimentos, blá 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 na cabeça dos seis, porque aqui a gente fala muita groselha, mas nenhuma mentira. Tô com ele, o nosso convidado especial, que vai estar aqui sempre, todos os dias, todas as vezes que a gente entra no ar, meu querido amigo Paulo. Como é que você tá, meu irmão? Fala, Clebão, beleza, cara? Pronto para as borrachas do episódio? Borracha em cima de borracha, papai. E por falar em borracha, vamos para a primeira borracha de hoje? Vamos, mete bala, cara. Inteligência artificial. Você sabia que a inteligência artificial, a pergunta sobre substituição de empregos por inteligência artificial é uma das mais, se não a mais, perguntada no Google. E você, já ouviu isso? Nossa, inteligência artificial vai roubar o emprego da galera. Olha, desde quando a gente vê aqueles filmes dos anos 80 que começam os robozinhos a fazer as coisas, Verdade. Cara, a gente já fica pensando sobre isso. Porque a população é instigada a pensar sobre inteligências não humanas, aquelas criadas Exato. pelo homem. A gente tende a pensar sobre isso durante muitas décadas e já está acontecendo. Desde quando criaram as primeiras máquinas produzindo coisas no lugar dos homens, né, cara? Porque veio aquele negócio, revolução industrial, ninguém lembra disso, mas Exato. lá atrás houve isso. Exato. Uma revolução industrial de algo que foi comandado pelo homem como uma máquina, ela foi produzindo, ela foi acontecendo, pessoas foram fazendo outras coisas porque essas máquinas já estavam fazendo o que elas pressuporam a fazer, então foram substituindo, muitas coisas foram substituídas. Só que hoje ele está num grau que... Olha que interessante, Kleber. Hoje a gente está num grau diferente da revolução industrial, que é um assunto que eu estudei lá atrás. Uhum. Hoje a gente tem máquinas não só produzindo no lugar de pessoas, a gente tem máquinas elaborando e pensando pelas pessoas. Exato. Não é só eu preciso colocar um prego e vai lá uma máquina colocadora de pregos no lugar da... Não, a gente não está falando só disso. É de máquinas que estão vindo com a proposta de pensar, de elaborar e de bolar estratégias no lugar das pessoas. Então, é muito mais amplo do que só falar assim, a máquina está vindo substituir o que o cara fazia. É muito mais amplo que isso. E o grande lance é que não é nem só a máquina, né? Que quando a Revolução Industrial aconteceu, quando a Revolução Industrial e depois veio o maquinário, né? Que veio grandes robôs. Hoje tem empresas de automóvel, por exemplo, que tem uma linha que é só robô. A linha de produção, a famosa linha de produção. É só robô, cara. E aí os homens que estão lá trabalhando, eles vêm para programar, mas a quantidade de trabalhador caiu demais, porque a máquina também trabalha dia e noite, enfim. Mas agora não é nem máquina, né, velho? Agora é só inteligência mesmo. Você pega, por exemplo, trabalhos como designer gráfico, o cara que fazia arte. Hoje, com comando, você faz uma arte que às vezes demoraria um dia para um designer gráfico fazer no CorelDRAW, no Photoshop. Você vê hoje edição de vídeo sendo feita de uma forma muito rápida, cara. Com um comando, você também faz uma edição de vídeo muito bem feita. Uma das coisas que me atraiu na inteligência artificial, nesse campo que a gente entrou agora, tomar o lugar da gente, né, de trabalhadores, é que, e agora essa pergunta é para você, meu querido Paulo. Adoro. Agora essa pergunta é para você, porque atinge diretamente o seu ramo também. Você, além de comunicador, eu sei que você trabalha com a saúde mental das pessoas. Manda. Você faz tudo isso. Você sabe que, nessa pesquisa que eu fiz, que diz que a preocupação das pessoas por substituição do emprego pela IA é um dos temas mais pesquisados no Google, também tem um outro item de que pessoas estão conversando com a IA, com o ChatGPT, buscando conselhos, tentando fazer ali uma terapia no ChatGPT. Tem muita gente fazendo isso. Sim. Até que ponto isso é saudável, Paulão? Tá, você entrou num assunto fundamental, porque quando a gente fala que IA está substituindo até a maneira que você pensa ou age, entra no que você está falando. Vou dar um exemplo, eu realmente vi sobre isso já muito. Um aplicativo que você baixa lá, Terapia App, vou dar um exemplo. Você abaixa aquilo lá e começa a falar dos seus problemas. O que a pessoa tem que entender? Quando eu estou falando para um aplicativo ou uma inteligência artificial dos meus problemas emocionais, as coisas mudam de figura do que uma pessoa real falando com você. Eu vou te explicar. A inteligência artificial, ela é baseada num ramo de dados já inseridos na lista. Só para você saber, ela não está ali conversando com você do zero sem pegar nada a respeito disso. O que ela está fazendo é pegando o banco de dados que alguém colocou naquilo ali
e de alguma forma ela fez o quê? Ela compilou informações prontas, programadas de outras pessoas que inseriram na rede para te dar uma resposta. A diferença de você fazer uma terapia com alguém presencial, ela tem a empatia humana de não pegar só em bancos de dados da memória dela. Ela vai confabular o que você está trazendo e ajudar num quebra-cabeça. Por mais que pareça, poxa, a IA parece que me entende. Ela te entende aparentemente no completo, porque ela está trazendo informações de todo mundo que já reclamou do emocional na internet. Você entendeu isso? Entendi. Ela traz um banco de dados, então fica artificial com cara de ser real. E outra. Deu para entender? Entendi. E vou tentar complementar, porque Manda. isso não é a minha expertise. Tem um pouco de PNL, né? Sei de PNL, mas não desse ramo mais específico. Mas a inteligência artificial, o ChatGPT, você sabe que depois que você começa a conversar com ele armazena tudo que você fala. Então, tudo que você conversou, tudo que você já perguntou para ele, se você perguntar, faça uma análise sobre mim, ele vai dizer tudo que você faz, ele vai te entender. E, geralmente, a inteligência artificial vai responder o que você quer ouvir. Então, não necessariamente ela vai te dar um conselho, ela vai te falar o que você quer ouvir. Inteligência artificial... Posso tomar você acha legal eu tomar café no lugar de refrigerante? Mano, eu já fiz 17 pesquisas sobre café. Os benefícios do café. Café faz mal pro estômago. É óbvio que ela já entendeu que eu adoro café. O que ela vai responder? Toma café, papai. Tá ligado? Sabemos que um cafezinho é importante para você. Sabemos que o café faz muito bem, desperta, e ele vai trazer só o benefício do café. Sendo que o café, em excesso, também gera malefícios. Mas o que eu quero ouvir? Eu quero ouvir negativo? Não. Uma das palavras que o ser humano menos quer ouvir é a palavra não. Não é? Kleber, vamos lá. Vou aqui pegar um negócio. Não, tranquilo. Lembre-se, você que está ouvindo a gente aqui no Papo Borracha, por mais que a gente está falando e estamos falando sério sobre isso, você tem que entender uma coisa. Uma terapia, por exemplo, uma saúde emocional, tem a ver com a palavra indivíduo. Não tem como tirar isso. O indivíduo, ele é único e ele não tem que ser estipulado por base de dados. Então, o mais ideal, e é o ideal, é você procurar alguém real, alguém experiente sobre isso para tratar do emocional, porque ele vai ajudar a montar um quebra-cabeça não com base de dados, com base do que você está trazendo dentro de um contexto analítico. Não tem como... Kleber, existem coisas que substituem, e eu sei, as pessoas digitam lá, fazer um site tal do meu negócio, sai tudo prontinho, a pessoa só copia e cola. Agora, quando a gente fala de saúde, é muito complicado. Até o próprio ChatGPT fala assim, confirme os dados que eu estou falando. Exato. Lá não fala embaixo? Confirme os dados que eu estou falando, porque nem sempre eu acerto. Exato. Não está lá no recado do próprio ChatGPT? Exato, exatamente. Então, a inteligência artificial é legal? É legal. Vai substituir muitas profissões? Vai. Vai. Mas vão gerar outras profissões também, né? Você sabe disso. Sim. Outras pessoas vão começar a criar conteúdo, enfim. Agora, tome muito cuidado com o que você pede para a inteligência, porque na grande maioria das vezes ela vai tentar te valorizar, vai tentar te agradar, vai tentar dizer o que você quer ouvir. Então, dificilmente ela vai te dar uma resposta negativa para com o seu sentimento. Ela vai dizer, é legal 1 ou 2? Se o 2 é o que está na lei, ela vai dizer, não, o 2 é legal. Agora, quando é um assunto mais íntimo entre você e a inteligência artificial, ela vai tentar te agradar. Assim como é o ser humano. Por isso que você, às vezes, vai fazer uma terapia com o seu parceiro, ele nunca vai falar, sangue, tá fazendo cagada pra caramba, hein? Tá ligado? Ele vai falar, irmão, não é bem assim. E na terapia, às vezes, ela vai te colocar no centro, no eixo, vai dizer, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, ou ela vai fazer com que você enxergue o que é bom e o que não é. Não vai dizer o que você quer ouvir. Vamos matar essa charada agora só para arrematar o assunto terapia por IA? Agora. Kleber, interpretação de sonhos. Não, peraí. Olha onde eu cheguei. Interpreta fucking sonhos de sonhos. Puta! Gostou da frase? Gostei. Interpretação de sonhos é o seguinte. Quando você vai numa terapia e coloca, por exemplo, os seus sonhos dentro da jogada do que você está falando com o terapeuta, aquilo não isoladamente vai te dar respostas, mas ele é um quebra-cabeça do contexto que você está trazendo. De repente, você vai no ChatGPT, sonhei com meu avô andando de trem. Aí você vai digitar lá, o que o ChatGPT ou inteligência artificial vai fazer? Ele vai pegar informações místicas, você vai pegar informações, tudo que ele tem no banco de dados dele, que alguém um dia inseriu lá.
religiões, espiritual, tudo que alguém já colocou sobre esse tipo de sonho. E vai te dar uma resposta confabulada de toda a base de dados que ele tem. Quando você fala isso para um terapeuta, já conhecendo a sua história, conversando com você ao longo de sessões, ele vai saber onde encaixar essa peça para te ajudar a te redescobrir. Então é muito diferente. Então, o cuidado do emocional, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque pode ser em algum momento que você vai estar sendo respondido por uma base de dados e não alguém que vai ter as ferramentas orgânicas do que você está trazendo para colocar as pecinhas dentro de cada lugar. Deu para entender? Adorei isso, porque eu gosto de conversar com um cara que sabe o que está falando. Enquanto você estava explicando para a gente, eu fiz a pergunta para o chat. Manda, adoro essas perguntas. Sonhar com o avô andando de trem pode ter diferentes interpretações. Avá, chat! É mesmo? Você colocou? Não, a galera quer saber. Avá, chat! O trem representa a jornada da vida. Avá, chat! Se o avô já faleceu? Não, tô sonhando com meu avô porque eu amo ele. Geralmente ele já faleceu, senão eu ligava pra ele. E aí, vô, sonhei com o senhor andando de trem, tá tudo certo? Eu era um maquinista? Sim, trabalhava na Federal. Muitas pessoas interpretam esse tipo de sonho como uma forma de manter esse vínculo afetivo com alguém querido que já faleceu. Enfim, e aí fala um monte de coisa aqui. No sonho, ele se parecia tranquilo? Se no sonho ele estava sereno, sorrindo, ou apenas viajando calmamente, isso costuma ser associado à paz, aceitação, continuidade da vida, boas lembranças. Se ele parecia triste ou preocupado, aí que o bagulho fica louco. Pode refletir emoções suas, ou seja, se tá tudo certo, quer dizer que seu avô tá tranquilão, em paz, mantendo a vida no outro lado da existência. Se ele estava preocupado, significa que a culpa é sua, que é emoção sua daí. Olha o que é viagem, mano. Então, ou seja, eu não vou nem seguir aqui, coloca aí depois você no GPT, porque a explicação é longa. Você tá vendo aqui como ele dá variações ambíguas de que em algum momento você vai falar assim, puta, é isso. Tá ligado? Sabe por que isso aconteceu, Kleber? Por quê? Essa resposta? Porque a pessoa vai lá e procura uma resposta imediata. Sabe o que o ChatGPT não mostrou? O histórico de o que você está levando em consultório para um terapeuta. Exatamente. Ela não sabe se você teve... Só respondeu. Deixa eu colocar figurativamente respostinhas para você, cada fato do seu sonho. Mas cadê o histórico? Cadê você se tem problema com a família ou não? Cadê você, como você conviveu junto com seus familiares? Não, ela só te jogou. Já um terapeuta orgânico, aquele que está na sua frente, ele vai bolar as informações, ele vai colocar junto dentro de um grande todo e usar o seu sonho de ferramenta integrante do que você já levou. Pode então é muito diferente do que só falar assim, seu avô estava sorrindo, então pode ser que ele estava feliz. Mas tudo bem, e meu histórico? Será que eu tive um bom relacionamento com meu avô? Bom, ruim? Então é muita informação que tem que ser alinkada ou alinkado junto com isso. Exato. Tá vendo? É isolado. Uma pessoa sai, o meu sonho foi assim, calma aí. E o meu contexto, e a minha vida que eu tenho que levar para terapia, antes de colocar isso como uma ferramenta. É uma ferramenta. É uma ferramenta. E agora, só para jogar um pouco mais de areia nesse papo, o que o chat fez é mais ou menos o que algumas, e eu quero frisar esse algumas em letras garrafais, algumas religiões fazem, que é colocar tudo. Ou seja, puta, mano, você tá com dor de cabeça? Você tá devendo dinheiro? Você tá com um problema no relacionamento? Cara, em algum momento você vai falar assim, não, isso aí eu tô com dinheiro, tô devendo, tô sem grana. Puta, é verdade, briguei com a minha esposa, o cara tá falando pra mim. E aí você acaba sendo levado a outras situações porque você disse um sim, tá ligado? Então toma cuidado com o que você vê no GPT e toma cuidado também com o que você ouve de outros lugares, porque pode ser algum tipo de manipulação. Na PNL a gente trabalha muito disso. Manipulação de pensamento, não como você vai pensar, mas como você está pensando nesse momento. Tá com dor de cabeça? Não. Então quer dizer que você tá bem. Tá bem? Tô. Então a pessoa que tá bem gosta de comprar essa câmera aqui. Tá com dor de cabeça? Tô. Puta, pode ser que você tá com essa dor de cabeça porque você não conseguiu registrar um momento específico da sua vida. Por isso eu recomendo que você compre essa câmera. Tá vendo como que a gente pode usar a PNL pro bem e pro mal?
tendo a informação perfeita. Pô, que legal, cara. Tá ligado? Então, na verdade, você como especialista em PNL, cara, eu posso só complementar o que você falou? Pode, claro. Porque, por exemplo, quando uma pessoa chega com um determinado problema numa sessão de terapia, por exemplo, ele vai ter respostas, às vezes, que ele não vai querer ouvir, mas é necessário. Sim. Né? Então, isso é um grande todo. Então, quando a gente envolve a inteligência artificial, que vou ser sincero, Kleber, uma vez eu vi uma reportagem, a pessoa falou assim, ó, eu estava num momento triste, não estava com ninguém na família disponível, numa madrugada, e só tinha inteligência artificial para me responder as coisas. Cara, eu entendo que você foi lá e conversou para ela te falar, mas no momento seguinte, numa manhã, num outro dia, quando você puder fazer o atendimento significativo, aquele que vai dar respostas, é lógico que o presencial é muito legal. E religião, que eu não gosto muito de entrar em religião, sabe? Eu sei que cada um tem a sua e deve ter, tá? Eu sei que isso é importante, principalmente no Brasil, é um país bem religioso, mas às vezes, Kleber, a religião, ela tende a divergir um pouquinho de saúde emocional. Sim. Eu falo isso no bom sentido ou no mal, mas aí você tem que entender e filtrar o que eu estou falando aqui. Porque, por exemplo, a pessoa vem com quadros de baixa autoestima que leva a ansiedade e depressão. Se ela chegar por um determinado grupo religioso e falar sobre isso, ela já pode falar algo como, poxa, cara, você precisa se aproximar mais de Deus. Tá? E que ninguém falou que isso é ruim, na verdade é muito bom. É muito bom. Só que, cara, e outra parte do tratamento que existe o orgânico, o físico, o mental. Você tá entendendo onde eu tô querendo dizer que às vezes existe essa divergência que pode te manipular de um caminho que você realmente não vai estar indo para o tratamento emocional. Ninguém vai falar talvez assim para você, fica com Deus e ao mesmo tempo faz um tratamento psicológico ou mental. Aí você fica só com um ou com outro. Então é algo que tem que ser... Eu só estou levantando a lebre para a gente debater. Se ela falar fica só com Deus, ainda tá bom. Porque pelo menos você está com um lado bom mesmo. Porque ela pode falar assim, ó... isso aí é um demônio, hein? Isso é um demônio que encostou em você. E se você tomar essa água aqui que custa R$700, o demônio vai embora. Aí é manipulação. Tá ligado? Se ele fala fica com Deus, é uma resposta genérica de tentar te ajudar. Pô, claro que se você for fazer oração, se você for pensar coisa positiva, vai melhorar um pouco, tá ligado? Mas a saúde mental, conversar com uma pessoa especializada, ter uma consulta com alguém que sabe e entende o que levou esse sentimento até você, faz toda a diferença. Deus nunca deveria ter saído da sua vida. Sim. Mas entender que saúde mental é como quebrar um dedo, se você não for no médico, ele não vai consertar sozinho, tá ligado? Você vai ter que colocar o gesso, colocar ele no lugar e aí sim ele vai colar. É uma coisa, só que a gente não consegue ver o dedo torto na saúde mental. Saúde mental é uma coisa tão intangível que na grande maioria das vezes as pessoas têm medo ou vergonha de dizer que está passando por algum tipo de problema. Ah, eu não sou louco. Ah, eu não preciso. Ah, eu dou o meu jeito. E é nesse problema, nesse momento, quando você acha que vai dar o seu jeito, que a coisa pode degringolar. E às vezes muita gente faz o que não deveria fazer. Sim. Né? E eu sou tão a favor de religião. Eu também. Lógico. Nós somos, até pelo fato de que houve uma discussão um tempo atrás, Kleber, para quem não acompanha muito esse assunto, eu vou trazer aqui, de que líderes religiosos, não todos, mas muitos deles, não têm o preparo da saúde emocional que deveria se ter. Só houve uma discussão. Ninguém está falando que tem que ter ou não, mas houve uma discussão. Por quê? O certo, se você parar para pensar, uma pessoa procura um grupo religioso ou encontra de alguma forma um grupo religioso, eu tô com esse problema tal, que aparenta ser ansiedade, depressão. A pessoa fala, pô, ora mais, faz mais orações. Ninguém tá falando que isso é bom, ruim, mas na verdade é bom. Na verdade é bom você se aproximar de Deus. Mas imagina esse líder religioso falar para você dessa forma, você precisa orar mais e te aconselho a procurar um terapeuta. Sim. Entendeu? Imagina ele falando os dois momentos bons que a pessoa deveria ter, se aproximar de Deus e ao mesmo tempo... Então, essa falta de preparo que às vezes só para nesse, ora mais. Ora mais. Entende? Então, houve-se uma discussão uma vez de líderes religiosos de fazerem ou não um estudo ou pelo menos uma formação, algo do emocional para indicar bem uma pessoa. Na grande maioria das vezes, cara, a igreja, o templo, seja lá qual for a sua religião, tá cheio, tem terapeuta lá, do mesmo jeito que tem publicitário lá, do mesmo jeito que tem médico lá, tá ligado? Uma coisa não diverge da outra. Então, tipo assim, falar sobre os seus problemas, contar sobre a sua saúde emocional para um terapeuta, para alguém que entende do assunto, não quer dizer que você acredite mais ou menos em Deus. Quer dizer que você está tentando tratar isso
para conseguir evoluir naquilo, na conversa com aquele cara lá. Porque se a sua cabeça tá ruim, velho, você nem conversar com Deus você consegue direito. Não foi isso. Mandei bem. Não mandou bem, sabe por quê? Você deu o exemplo do dedo quebrado. Dedo quebrado. Só para, ó, que legal, o dedo tá quebrado. Eu posso ir lá num grupo religioso, ele fala assim, cara, ora para que seu dedo fique bem e tal. Aí você pode até ficar bem espiritualmente, ter aquele sentimento de que tem algo te apoiando, que é aquele sentimento espiritual, que às vezes ninguém consegue explicar direito, mas é algo que você fala, pô, eu tô me sentindo bem. Beleza, vou concentrar para que meu dedo se conserte. Mas ao mesmo tempo, olha que legal, ore para que o seu dedo seja bem, mas procure também o atendimento médico. Exato. Imagina os dois momentos na sua vida que você vai ficar com o dedo bom se você seguir os dois momentos, e ao mesmo tempo você vai estar ali com aquele sentimento bom, pô, tem algo me apoiando, uma força interna. E outra, se você tiver com o dedo quebrado e orar e o dedo automaticamente se consertar, aí é milagre. Aí é milagre. Pode acontecer, quem vai na igreja assim como eu, pode acontecer um milagre, mas é raro. Deus não vai ficar também fazendo milagre só porque você quebrou o dedo, tá ligado? Sendo que ele já deu o milagre da educação, da técnica para um médico te curar. Isso. Criação de um médico já é um milagre, velho. Do mesmo jeito que a criação de uma mãe é um milagre, a mãe educa o filho. Você entende? Deus já tá fazendo milagre toda hora. Agora, se você for ficar pedindo milagre toda hora também, Deus vai falar, mano, sério mesmo, velho. Você só quebrou o dedinho, mindinho. Vai ali no UPA ali, toma um negócio, põe um gesso, vai ficar bom. Você vai pedir milagre? Eu tenho até vergonha de pedir. Kleber, a saúde emocional, por exemplo, falando no meu caso aqui, ela é tão atrelada, se você parar para ver, tem gente que não é a favor, eu sou muito, é muito atrelada à religião. Sabe por quê, Kleber? É bíblico, cara. É bíblico, é isso que eu ia falar. Fé e obras. É. Eu tenho a fé que esse dedo vai ser curado, mas deixa eu também fazer a minha parte de ir lá no médico, eu tô sentindo Deus tá comigo aqui, mas arruma meu dedo também. Olha os dois, fé e obras. Exato. É um conjunto, é uma matemática criada por ele. Por ele, não adianta. Não adianta fugir que a gente vai ficar rodando e vai sempre voltar na... Pô, que assunto interessante ainda. Não é legal, não, isso é legal, cara. Muita gente deve estar puta com a gente, né, em alguns momentos, porque a gente entra nesse papo de religião. Dizem que religião, política e time de futebol não se discute. Troca de canal. Então não pergunta do Palmeiras. Troca de canal, porque nós vamos falar disso aqui todo momento. Velho. Tô nem aí. Sabe por quê? O programa é meu. Falo o que eu quiser. Nossa, que o programa é nosso. Fala o que eu quiser. Não quer assistir, troca de canal. Eu vou falar de roda de carro. Agora, vou ter que entrar um pouquinho nessa... Roda de carro? Fala de roda de carro, então, vai. Assim, sabe por quê? Uma vez a gente estava falando de buracos aqui. Aí me lembrou um monte de coisa que pessoas falam para mim. E houve lá atrás, um tempo, que a gente surgiu uma discussão na rede social, se quando a pessoa quebra ou amassa a roda de carro num buraco da rua que a prefeitura, por exemplo, não foi lá e organizou para que se arrume, se essa pessoa pode, por causa dessa roda de carro que vai ficar caro para ela arrumar, ela pode pedir ressarcimento? Agora eu pergunto para você, uma pessoa pode pedir ressarcimento do meu carro que quebrou num buraco da rua da cidade? Pode. Kleber Cetim, responda. Pode pedir ressarcimento. O que ela faz? Agora tem que responder. Mas aí já é um lance mais jurídico. Jurídico, manda? Obviamente você vai precisar de um advogado, vai precisar abrir um protocolo. Né? Às vezes nem um advogado. Mas com o advogado você vai ter talvez um atendimento mais rápido. Como a prefeitura ela tem diversos trâmites burocráticos, se você for no protocolo, com foto, com laudo, com orçamento, com um documento que mostre que o serviço foi feito e pago para aquele profissional, beleza, todos os documentos necessários, a prefeitura pode abrir um protocolo e pedir o ressarcimento, sim. A burocracia da prefeitura que vai demorar para te ressarcir, vai entrar pode cair em precatório, ou seja, você vai ser pago quando o atual prefeito daquele momento quiser pagar os precatórios. Que o precatório é tipo assim, devo, não nego, pago quando puder. Então, sim, você pode, sim, você deve. Mas, valendo o pressuposto de que a gente já paga o imposto, o buraco não deveria estar ali. Então... Isso vai no recurso, acho que o advogado ajuda a montar algo assim. Exato, o buraco assim. Não era para estar ali. Então, tecnicamente, não era para ter acontecido isso. Por isso que a gente cobra tanto que o serviço municipal, né, da prefeitura, de todos os serviços, sejam feitos de maneira preventiva. Não era para ter um buraco ali. Porque quebrar a roda do meu carro é o menor dos problemas. O problema é
E se eu me perco, bato no meu carro e perco uma vida, ou atropelo alguém por conta do buraco? E aí? Quem vai pagar essa dívida? Uma dívida de vida. Imagina, um prefeito devendo, ficando com esse peso na consciência de que, puta, se eu tivesse feito aquele buraco, consertado aquele problema, será que a gente não poderia ter evitado uma morte? Se eu tivesse comprado vacina, eu não teria evitado algumas mortes? Se eu não tivesse aumentado o número de leitos, talvez num acidente grave, não teria... Você entende que... Eu imagino o quanto deve ser pesado para um administrador público, porque é tudo nas costas dele, tá ligado? Por mais que o cara seja desprendido disso e entenda as suas atribuições, naquele momento, naquele período em que ele é prefeito, ele acaba sendo responsável. Então, não deve ser fácil não, viu, cara? Mas vale a pena dizer, o buraco não era para estar ali, o serviço de saúde é para ser bem feito, para que a gente não morra na fila, o corte de mato tem que ser feito de maneira coesa e preventiva para que meu filho não seja picado por um animal peçonhento. Então, você entende que se a gente fizer o que a gente se predispõe a fazer, eu quero me candidatar a um cargo público. Então, eu tenho que fazer isso, velho. Como eu vou fazer, mano? Aí o problema é meu, o problema de quem se candidatou. Se vira, vai atrás de grana, vai atrás de verba, vai atrás de deputado. É um problema seu, você que correu atrás disso. Ninguém está lá porque foi colocado lá. O vereador é vereador porque ele escolheu ser, o secretário é secretário porque ele escolheu ser, o prefeito é prefeito porque ele escolheu ser. Então, quem está nesse cargo deve fazer com que as coisas aconteçam antes, para que a gente não tenha que cobrar. O vereador, o prefeito cobre ele, e aí a gente cai de novo nesse ciclo. Então, eu acho que o buraco não era para estar lá. Se você caiu no buraco e precisa ser ressarcido, vá atrás, é seu direito. Mas o buraco não era para estar lá, Paulo. Tanto que legal que você falou, porque você envolveu um assunto, por exemplo, às vezes o prefeito que está lá no pleito, ele está sobrecarregado com um monte de coisa para fazer. Ele pegou a prefeitura daquele jeito, cheio de coisa para fazer, só que vamos ser sinceros, é o que você falou, ele quis estar lá. Exato. Tá? Se ele não quisesse esses problemas, se ele não quisesse ser cobrado e levado ao escrutínio da sociedade, se ele não quisesse isso, segue a iniciativa privada e vai fazer a sua vida. Exato. Tá? Então, não adianta colocar, por exemplo, notinhas, estamos sobrecarregados, prefeito, bicho, sinto muito. Você foi lá, pediu voto, votaram em você, você quis estar ali, tá? Segue essa iniciativa privada se você não queria ter esses problemas. Está sobrecarregado? Cria soluções para dessobrecarregar, né? Porque esse é o seu trabalho, querido, não adianta. Foi confiado nele. Esse é o seu trabalho, é fazer a gestão, né? O que é fazer a gestão de alguma coisa, seja no privado ou seja no público? É fazer acontecer, pai. O prefeito não vai carpinar o terreno. O prefeito não coloca asfalto, mas é ele que manda, ele arruma dinheiro para arrumar. Então, cada um no seu quadrado, tá ligado? E eu acho que é assim que a gente faz uma sociedade melhor. Papo Borracha, chegando ao final de novo. Não, esse foi muito rápido, eu não acredito. É verdade. É mesmo? Chegando ao final. Caramba, cara. Se você quer participar do Papo Borracha, às vezes você quer dar sua opinião, quer vir sentar na nossa mesa, manda mensagem pra gente, ou nas nossas redes sociais pelo Instagram, né, @KleberCetim. E @Mogi Guaçu do Futuro. Ou deixa nos comentários aqui no YouTube. Certo, querido? E se você quer ser nosso patrocinador, quer estar aqui na mesa como a Liberté, quer estar aqui na mesa como o Trator, não vou falar o nome dessa aqui que a gente está negociando ainda, mas já mandaram pra gente o Trator. Quer fazer parte desse nosso programa que só fala borracha, mas nunca fala mentira? Entra em contato e nós vamos fazer um negócio muito legal para divulgar a sua empresa, seu produto ou seu serviço. A gente volta no próximo Papo Borracha, com muito mais borracha, informação e entretenimento para você, irmão. A gente se vê no próximo. Tamo junto, Kleber. É isso aí, galera. Vem com a gente nessa. Bora!